Olá! Você já chegou? Ah, já sei. Passou o ano inteiro comprando, vendendo ações, lucrando, embolsando os dividendos. E agora chegou o momento de fazer a declaração do imposto de renda e está com dúvida de como informar ações na declaração. Eu estou justamente produzindo um conteúdo aqui sobre isso. Que bom, veja só, você chegou em momento certo. Que tal passar para cá para olhar o que eu estou produzindo? Então, fica aqui comigo, não se distraia enquanto troco de tela, já roda a vinheta, te vejo em seguida. Vamos ao passo número 1 então. Obrigatoriedade em declarar. Olha, aqui tem gente fazendo confusão, viu? A Receita Federal determinou que somente haveria necessidade de declarar aqueles que venderam mais de 40 mil reais em ações ou cotas de fundo de investimento imobiliário durante o ano de 2023. E tem gente achando que não precisa declarar se não vendeu mais de 40 mil. Acontece que esse item, conforme eu destaquei aqui, ele é útil apenas para determinar a obrigatoriedade em declarar. Existem outras regras importantes que determinam a necessidade de declarar as ações do imposto de renda, inclusive aqui, por exemplo, nós temos uma regra que determina a obrigatoriedade de declarar aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis, como, por exemplo, dividendos de ações ou de fundos de investimento imobiliário, cuja soma foi superior a 200 mil. Então, veja só, tem vários critérios aqui que determinam a obrigatoriedade em declarar. Um deles é a soma de venda de ações ser superior a 40 mil reais. Outro ponto que chama atenção também aqui é a apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência de imposto, como, por exemplo, day trade. Vou deixar um vídeo aqui no final indicando para você sobre o que declarar, o que não declarar em termos de renda variável, renda fixa no imposto de renda. No segundo passo, nós vamos informar os dividendos. Aí a gente vai vir, sim, aqui na tela de rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui, por exemplo, você pode informar lucros e dividendos recebidos. Vai ter a fonte pagadora, você vai colocar o CNPJ, logo a gente vai ver a tela, e o valor total de dividendos. Aqui não entra, você não informa aqui JCP, juros sobre capital e outros rendimentos. Aqui apenas dividendos, então na aba rendimentos isentos e não tributáveis. E se você não conhece ainda, eu sou o criador do e-book com 100 páginas sobre todos os produtos de investimento. Link está aqui na descrição e fixado nos comentários. No passo 3, nós vamos informar os rendimentos e JCP. Então você pode ter rendimentos que as empresas informam também sobre as ações que você comprou e JCP, o juro sobre capital próprio. Cada uma dessas informações você pode agrupar por empresa, no caso aqui Vale SA, por exemplo, existem rendimentos e existem juros de capital próprio. No entanto, precisam ser lançadas separadamente. Como que a gente lança rendimento e juros sobre capital próprio? Então a gente pega aqui no rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, clica em novo, vai abrir essa tela e aqui você escolhe, por exemplo, o tipo de rendimento 10, juros sobre capital próprio. Você coloca aqui se for o titular ou beneficiário que recebeu esse rendimento. Vai aparecer o nome do beneficiário, porque você já cadastrou lá no início na identificação de contribuinte, e você coloca o CNPJ da fonte pagadora, que deve estar lá no extrato que você recebeu da corretora. Vai aparecer o nome da fonte pagadora e o valor você vai lançar manualmente, e depois você vai dar um OK. Depois nós vamos para o passo 4, onde você vai informar os bens e direitos, ou seja, as ações que você tinha em 31/12/2023, no último dia do ano, a posição que você tinha de ações naquele momento. Então você vem aqui na aba Bens e Direitos e você vai ter as ações aqui já cadastradas do ano anterior, ou você vai informar as novas ações. Então aqui eu deixei um exemplo, eu tenho o item 14 aqui, eu vou cadastrar como grupo 3, o código 01, que são ações, investimento ações à Bolsa de Valores. E eu vou descrever, em seguida a gente já vai ver aqui, informando a quantidade de ações, o valor, o preço médio e o código da ação. Aqui em seguida eu tenho a situação que eu tinha em 31/12/2022, no caso dessas ações eu tinha 2.904,
e 31/12/2023 eu tinha um capital investido de R$ 3.656. Aqui você só vai informar o capital que você tinha investido, a posição que você tinha investida em 31/12/2023. Como que a gente informa as ações aqui nos bens e direitos? Clica em novo, vai abrir essa tela e você vai escolher grupo 3, participação societária, código 1, ações, inclusive listadas em bolsa. Aqui você marca se essas ações pertencem ao titular ou ao dependente, se você informou o dependente na sua declaração de imposto de renda. A localização, você informar se essas ações você comprou aqui no Brasil ou no exterior. O CNPJ da empresa que você comprou as ações. Se não sabe, dá uma pesquisadinha no Google ou mesmo você vai ter na nota da corretora. E aqui no campo para você descrever, você vai colocar assim, o código da ação, 200 ações, no meu caso aqui, a quantidade de ações e o preço médio. Então você vai colocar a quantidade de ações em 31/12/2023 ou do ano sobre o qual você está fazendo a declaração, o preço médio das ações, uma novidade não tão nova, mas a Receita Federal está exigindo que você coloque também o código de negociação. Como eu coloquei aqui no campo descritivo, agora você tem que colocar aqui embaixo, no caso, nesse exemplo, a BEV3, que são as ações da Ambev. Bom, Eduardo, como é que eu calculo o preço médio? Não tem problema, vamos ver aqui na próxima tela. A gente teve, por exemplo, data da compra, 15 de janeiro de determinado ano, aqui eu estou fazendo sobre o ano de 2023 como um exemplo. Eu comprei 20 ações da XPTO, da empresa XPTO. Qual a empresa que não importa? Ao valor de R$ 36,26 por ação. Depois, em 10 de fevereiro, eu comprei mais 15 ações da mesma empresa, R$ 32,40. Depois, 21/3, eu comprei mais 30 ações da mesma empresa. Eu paguei R$ 35,30 por cada ação. E depois, em 10 de maio, eu comprei 55 ações da mesma empresa XPTO e eu paguei R$ 34,20 para cada ação. Agora, o preço médio você encontra fazendo a média de todos os preços que você pagou para as ações quando as comprou. Mas isso, eu lamento te informar, você vai ter que planilhar se você não foi anotando isso ao longo do ano, pois não existe em lugar nenhum essa memória tabulada dessa forma, a não ser que alguma corretora já esteja disponibilizando, mas eu desconheço. Você vai ter que resgatar as notas de negociação de cada uma dessas operações que a corretora te enviou e vai ter que chegar ao preço médio que você comprou. Cuidado para não pegar o preço do dia 31/12, por exemplo, não é? Ou mesmo o preço de hoje, porque não será equivalente ao preço médio que você comprou as ações. Lembrando que a quantidade que você informa aqui não é a quantidade que você comprou, e sim a quantidade que você tinha de saldo no dia 31/12. Pois se você comprou 300, por exemplo, durante o ano, vendeu 100, você ficou com saldo de 200 ações, vezes o preço médio de compra. E o que você também tem que observar é que você tem que informar aqui nos bens e direitos. Você tem dividendos a receber, só que você ainda não os recebeu, mas já estão provisionados, ou seja, agendados para você receber. Então você tem que vir aqui também na ficha bens e direitos e você deve adicionar um bem e você vai colocar assim, grupo 99, bens e direitos, código juro sobre capital próprio creditado, mas não pago, JCP. Titular, localização Brasil, o CNPJ da empresa que está já por pagar esse dividendo, esse juro para você, e você vai escrever assim, rendimentos e dividendos creditados, mas não pagos, em trânsito, ok? E aí você informa o valor. Aqui no caso de 2022, você vai abastecer com um novo valor agora de 2023 e vai dar um OK. E aí isso aqui vai adicionar os seus bens e direitos. Mas aonde que eu pego essa informação, Eduardo? Calma que eu já vou te mostrar. Você pode acessar o site da B3, cujo endereço está aqui, www.b3.com.br. Aí você vai ter que fazer o login na área do investidor, que o campo fica mais ou menos à direita aqui em cima no site também. E aí você vai entrar nesta área aqui, que é a área do investidor. Você vai acessar
o relatório de proventos e nos proventos aqui você vai vir na aba a receber. Tá vendo? Perfeito. E aqui você tem todos os produtos, aqui eu ocultei, porque esse aqui é o extrato dos meus dividendos. E acho que você também nem se interessaria por saber quais são os proventos que eu tenho por receber. Mas aqui são os nomes das empresas. Veja, tem fundo, tem ações. Então você tem que pegar o nome da empresa, ver qual é o CNPJ. Você tem que pegar aqui o valor que você tem por receber e voltar lá na tela, nessa que a gente estava vendo aqui, e fazer um lançamento, então, do valor que está em trânsito. Isso você precisa fazer por CNPJ. Você pode até agrupar os valores, mas precisa informar por CNPJ. Tá gostando desse conteúdo? Então já deixa o seu like aqui para mim saber disso, hein? É um feedback importante para mim. Depois nós vamos para o passo número 5, que é declarar o ganho de capital. Aqui sim, se você vendeu ações durante o ano e houve ganho de capital, ou seja, você lucrou em cima da venda das ações, não em termos de dividendos, você tem que declarar aqui o mês que houve esse ganho de capital, mercado à vista, ações, e você vai colocar aqui nesse campo o quanto foi o ganho de capital. Se houve prejuízo, você vai colocar também o prejuízo, por exemplo, menos R$500, menos 2.000, você vai colocar o menos na frente. E isso você vai fazer em cada um dos meses em que houve venda de ações. Agora vamos entender o que é o ganho de capital. Então, por exemplo, 20 ações da ação da empresa XPTO foram compradas ao preço de R$ 36,26 e foram vendidas ao preço de R$ 37,80. Houve então um ganho de capital de R$ 1,54, pegando o preço de venda e o preço de compra, e esses 1,54 multiplicado por 20 ações chegou ao valor de 30,80. Sobre esse ganho de capital, você teria que ter pago 20% de imposto de renda, o que seria equivalente a 6,16. Por que eu estou falando que você teria que ter pago? Porque nesse exemplo não haveria incidência de imposto de renda, pois a venda não superou R$20 mil em um único mês, que é a regra para isentar você de pagar imposto de renda sobre a venda de ações com ganho de capital. Agora, cuidado! Se você caiu na regra dos 20 mil, você precisa ter pago já o imposto no mês subsequente à venda mediante emissão de DARF. Se você não fez isso, dá uma olhada que você está com pendência com a Receita Federal. E aí vem uma grande dúvida. Eduardo, eu vendi ações durante o ano, porém a quantidade total de venda não chegou aos R$20 mil. Então eu preciso informar aqui no passo 5 o ganho de capital? Não, você não precisa informar se a sua venda de ações, mesmo que tenha havido ganho de capital em um único mês, por exemplo, durante o ano, e essa venda total, hein, não é só o ganho de capital, a venda total das ações não superou R$20 mil, então você não precisa declarar aqui o ganho de capital. E já aproveitando essa tela no passo 5, as operações de day trade, independente se houve ganho ou não de capital, prejuízo, você precisa informar neste campo aqui. Lembrando, day trade caracteriza quando você compra ações e vende no mesmo dia, não precisa ser necessariamente a mesma quantidade de ações, porém feitas através de uma única corretora e de um único CPF, no caso o CPF do titular. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu imagino que estamos juntos. E aí eu gostaria que você já deixasse seu like aqui para registrar a sua presença e saber que você está até aqui comigo. E fica aquele convite para você já se inscrever no canal. E lembra que eu te falei no início do vídeo que eu ia te indicar um outro? Pois ele está aqui no centro da tela, é só clicar no banner que eu já estou te esperando lá.